Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos Te adorar, acalmando o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para que todos possam compreender a Tua palavra e assim possam guardar os Teus mandamentos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um texto que podemos dizer, um tanto conhecido pela igreja, Hebreus capítulo 11, um texto bem clássico que fala sobre a fé, e vamos fazer algumas observações hoje interessantes sobre a fé. Nós falamos muito sobre fé, né? Na igreja estamos constantemente falando sobre a fé, precisamos ter fé, precisamos crer, precisamos acreditar em Deus, confiar no Senhor, ter fé, a salvação é pela fé. Sempre estamos falando de fé. E precisamos constantemente estar estudando sobre a fé também. Não somente falar sobre fé, que tem que ter a fé, mas precisamos detalhar algumas coisas, né? Para que todos possam compreender com detalhes o que é essa fé, né? Quando vamos falar de fé, na compreensão da palavra em si, nós podemos dizer que está atrelada à confiança, né? Fé é confiar, significa você confiar em alguma coisa, você acreditar em alguma coisa. Quando se fala de fé, irmãos, nós não falamos apenas com relação a Deus. Você pode ter fé em algo que não é Deus. Podemos citar alguns exemplos, será? Quando você está doente, que vai ao médico, e o médico diz, tome uma dipirona, você toma por quê? Você acredita que aquilo vai resolver o seu problema, é ou não é? Isso é o quê? Fé. Qual a garantia que você tem que aquilo vai resolver? Nenhuma, mas você tem fé naquilo, você tem confiança no médico. Você acredita no que ele disse e por isso você toma a dipirona. Sempre resolve? Nem sempre resolve, né? Não estou dizendo que os médicos fazem coisa errada não, pelo amor de Deus, né? Estou dizendo que às vezes, sem um exame, um diagnóstico mais preciso, nem sempre a dipirona vai resolver o problema, certo? Então nós temos fé naquele médico, nós confiamos nele, nós acreditamos que o que ele está dizendo é verdade, e tomamos um remédio. Então, a fé, quando falamos de fé, não é só em Deus. Nós temos fé nas coisas desse mundo. Quando você está na escola, e você lê um livro de história, e você passa a acreditar que aquela história é verdadeira, que realmente aconteceu aquilo no passado, por que você acredita? Porque você tem fé. Você confia que aquele livro é verdadeiro e que realmente aquela história aconteceu e foi daquele jeito. Você tem fé naquilo. Você confia no autor daquele livro, daquela história. Você acredita. E poderíamos citar vários e vários exemplos. Quando você vai levar um carro, né, na oficina, uma moto, que o mecânico diz, eu acho que é essa peça aqui. O que é que você faz? Compra a peça e coloca, né? Porque você tem fé, acredita que aquele mecânico está certo e vai resolver o seu problema. E vários casos e exemplos poderíamos dar sobre fé no nosso dia a dia. Confiança, acreditar em alguma coisa. Você confia o seu dinheiro àquele mecânico para diagnosticar o problema do seu veículo e assim tentar resolver o problema. Mas você não sabe nem se vai resolver. Quantas e quantas vezes nós já fomos ao mecânico, o mecânico diz, troca peça fulano de tal, você troca e não resolve o problema. Quantas e quantas vezes, né? A gente que trabalha com transporte tem a experiência disso, né? Às vezes tem que trocar 2, 3 peças, o mecânico chutando, tentando adivinhar. E o que é que você faz? Você confia em todos os chutes do mecânico e vai trocando as peças até uma hora acertar, né? Irmãos, e com relação à eternidade da nossa alma, por que nós não confiamos em Deus? Se nós confiamos no ser humano,
quando nos dá um diagnóstico de alguma coisa e nos recomenda alguma coisa, por que nós não acreditamos na Bíblia, que é a palavra de Deus, quando se fala de eternidade? Quem é a pessoa perito em saúde? O médico, não é não? Quem é o perito na mecânica dos veículos? É o mecânico. Quem é o perito na história? É o historiador, por isso ele escreveu o livro, né? Quem é o perito sobre salvação e eternidade? Deus. Então nós temos que consultar o manual de Deus, que é a Bíblia. Se eu quero saber algo a respeito da eternidade, da salvação da minha alma, eu tenho que conversar com o perito do assunto. O perito do assunto sobre a eternidade não é alguém que não conhece sobre a Bíblia. O perito é Deus. Deus escreveu a sua palavra, você tem que ter o contato com a palavra de Deus para que você possa ter fé nele. Você confiar a salvação da sua alma nas mãos de Deus e assim entregar a sua vida a ele. Isso foi apenas uma introdução para nós nos despertarmos, né, para entender a importância da fé e não acharmos que a fé é um bicho de 7 cabeças. A fé é confiar, você confiar em alguém. E com relação à salvação da sua alma, fé é você confiar em Deus para lhe salvar, para lhe levar para o céu. Porque nenhum outro ser desse universo, nenhum outro objeto pode lhe levar para lá, somente Deus. Por quê? Porque é o que está escrito na sua palavra. E você vai ver que a fé, ela vem antes de algumas outras coisas que nós pensamos. Às vezes nós invertemos os papéis, né? Nós pensamos que vem algo primeiro para depois eu ter a fé. Mas é o contrário, como Deus ensina, né? Deus ensina a fé primeiro para depois fazer alguma coisa. Nós vamos entender esses detalhes nesse estudo de hoje. Versículo 1, Hebreus 11, 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Usando esses exemplos que eu dei, né, do médico, por exemplo. Por que você toma dipirona? Você tem fé naquilo. Você tem uma certeza de algo que você está esperando. Você está esperando ficar bom daquela doença, que o médico receitou a dipirona, por exemplo. Então você tem fé, acredita que vai dar certo, você está esperando ficar bom, por isso você toma o medicamento. A convicção de fatos que se não veio. Você já viu que vai ficar bom ao tomar aquele remédio? Não, mas você toma. E você está convicto que aquilo vai dar certo. Quando é que você sabe que não deu certo? Depois que você toma e vê que não deu certo, não é não? Primeiro você tem que provar daquilo, você tem que ter fé e tem que confiar. E assim tomar o medicamento. Eu não estou dizendo que agora vocês fiquem desconfiando do médico, não, né? Quer dizer, rapaz, o pastor estava falando aí que a gente não pode muito confiar no médico. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dando um exemplo de fé. Você tem fé no ser humano, você acredita nele, confia no ser humano. Por que não confiar em Deus, que é o Criador de todo o universo? Por que não confiar no Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que veio a esse mundo morrer numa cruz por nós? É esse despertamento que eu quero trazer, não é a desconfiança nos profissionais desse mundo, não, certo? Isso é fé, é você ter certeza, é você ter convicção de algo que você nem viu acontecer, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você tem fé. Você tem certeza que vai ficar bom da doença. Por quê? Porque você tem fé que vai dar certo aquele medicamento. E você às vezes até diz, né, para alguém: rapaz, você estava doente? Estava. E aí? Não, eu fui ao médico, ele passou o remédio. E aí? Não, eu vou ficar bom. Não é não? Você proclama que tem certeza que aquilo vai dar certo. Por que com relação à salvação as pessoas às vezes dizem: não, você não pode saber para onde vai? Tem pessoas que falam isso? Você não pode saber para onde vai. Só Deus sabe, né? Será? Que ele diz que a fé é a certeza, a fé é a convicção. Será que você pode se ver lá no céu? Você tentar visualizar assim: rapaz, eu criei na palavra do Senhor, Deus disse que eu posso ter certeza, eu posso ter convicção de um fato, que é eu estar lá no céu. Então, se eu posso ter essa convicção, por que eu vou ter dúvida com relação à salvação? Se eu confio num médico para tomar um medicamento e afirmo até para as pessoas que vai dar certo, que eu vou ficar bom, por que eu não confio em Deus e posso afirmar para as pessoas que eu vou para o céu quando morrer? Não é tudo, não é fé?
Por que com relação à salvação as pessoas vivem na dúvida? Não sei. Se você pergunta, você vai para o céu quando morrer? Não sei, só Deus sabe. Mas quando vamos estudar a palavra de Deus, ele diz que fé é certeza. Fé é convicção. Então você pode ter essa certeza da salvação da sua alma. Você pode ter essa convicção. Quem está dizendo não sou eu, não. É a palavra de Deus. Fé é certeza, fé é convicção. Assim como você, ao tomar dipirona, está dizendo que vai dar certo, vai ficar bom, ao você receber Cristo na sua vida, verdadeiramente, você pode afirmar, eu vou para o céu. Porque você tem certeza com base na palavra de Deus. Deu para entender? Não tem diferença, irmãos. Fé é fé. Fé é confiança. É você confiar em alguém. Você confia na palavra de Deus, você confia em Deus para salvar a sua alma. Então, quando você entrega a sua vida a Ele, você diz, eu tenho fé que vou para o céu. Porque Deus diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. É simples assim, de entender, né? É complicado de aceitar. Que às vezes a gente não quer aceitar essa verdade. Porque fere o nosso orgulho humano. Sabia disso? Por que fere o nosso orgulho humano? Porque nós, muitas vezes, achamos que somos capazes de agradar a Deus e Deus vai nos recompensar com a salvação. Eu tenho que fazer algo de bom, tenho que praticar boas obras, fazer caridade nesse mundo, e aí eu vou merecer essa salvação. Aí Deus vai me recompensar. É como se Deus estivesse me pagando pelo meu esforço. Deus paga pelo meu esforço, dando a salvação. Não é assim que a Bíblia ensina. Deus não diz que é um pagamento. A salvação não é um pagamento por algo que eu fiz, então Deus vai me pagar, me recompensando com a salvação. Não é assim. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Deus te dá a salvação. Te dá, é de graça. Por isso que fere o orgulho humano. E por isso que o ser humano tem dificuldade de cumprir isso, de aceitar isso como verdade. Ele até entende, porque é fácil de entender, né? Quando você explica, fazendo a comparação com essas coisas do mundo aqui, como eu fiz a comparação agora, é fácil de entender. Agora é difícil de aceitar, porque a gente, não, irmão, peraí, acho que não é tão fácil assim não, né? Eu queria algo mais difícil, que é para eu levar a glória, né? O mérito por isso. E aí é onde entra a questão da humildade, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Você tem que, pela humildade, entender que você é incapaz de ser salvo por si mesmo e você precisa confiar em alguém. E quando você confia, esse alguém te dá a salvação. E esse alguém é Jesus Cristo. Simples assim, muito fácil. É só confiar. Assim como você confia no médico para tomar a dipirona que ele receitou. Você confia em Jesus para curar a sua alma da doença do pecado. Porque ele é o médico dos médicos. Qual é a recompensa que nós recebemos na nossa vida? Vindo da parte de Deus. Antes de entregarmos nossa vida a Cristo. Certo? Antes de entregar. Porque depois que entregamos a vida a Cristo, nós sabemos que existem os galardões, né? As recompensas pelo que fazemos de bom na terra. Não a salvação, as coroas. Mas antes de recebermos a Cristo, qual é a recompensa que nós merecemos? Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte. O salário é a recompensa, não é? Todos somos pecadores. Romanos 3 e 23. Romanos 3 e 23. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Todo ser humano é pecador, todos, sem exceção alguma. Ao ser pecador, qual a recompensa que eu mereço de Deus? A morte. Não é a salvação, é a morte. É bom de se ouvir isso? Não, irmão. Não é bom de se ouvir isso, não. Ouvir que o ser humano, eu não sou capaz de chegar ao céu sozinho por mim mesmo. Isso não é bom de se ouvir. Porque isso fere o meu orgulho. Porque às vezes eu digo assim, eu me justifico. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Eu só procuro fazer o bem ao próximo. Você comete pecado?
Se você disser não, já está pecando, né? Se você disser que não comete pecado, já está pecando. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Se você diz que não tem pecado, você está mentindo. E a mentira é pecado. Então não tem saída para o ser humano. Ou você peca por atos, ou por omissões. Deixar de fazer o que é certo também é pecado. E também por pensamentos. Então não tem saída. Nós não temos justificativa para dizer, não, eu nunca fiz isso de errado, nunca fiz aquilo, e eu sou uma pessoa boa, eu mereço a salvação. Não merece. O que nós merecemos é a morte. Geralmente, nós aprendemos quando criança, né? 10 mandamentos, né? 10. Sabe quantos tem na Bíblia? 613. Vocês lembram dos 10, pelo menos? Mas talvez a metade, 50% não lembro, né? Eu mesmo não lembro tudinho, não. Se for para dizer agora tudinho, talvez eu não lembro dos 10 que eu aprendi quando era criança. E 613? Será que eu lembro? Eu nem lembro, imagine guardar tudinho, né? Obedecer a todos. Então é impossível, irmãos. Quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Então quem é que pode ser salvo? É impossível aos homens. Impossível. Aí ele diz, mas para Deus tudo é possível. É fé. Você ter fé em Deus e assim você ser possível, você ser salvo. A sua salvação ela se torna possível por meio da fé. E a fé não é em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. É a fé no Filho de Deus. Versículo 2 diz, Hebreus 11, 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. As pessoas confundem aquele texto de Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. E aí acham que esse texto está dizendo, olha, está vendo? Eu tenho que ter boas obras para que eu consiga alcançar a fé que vai me salvar. Confundem. Não é essa a ordem dos fatos. Qual é a ordem? A fé vem primeiro. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o bom testemunho, ele é movido pela fé. Primeiro você tem a fé em Deus, você confia em Deus, e aí você vai viver uma vida de bom testemunho. Mas você já tem a fé. Se você busca viver uma vida de bom testemunho sem fé, sem ter a fé antes, isso é errado? Para a vida do mundo, não. Mas para a salvação, não vai ter diferença. Tá? Não vai contar. Eu vou fazer coisas boas e tal, e aí depois, por causa dessas coisas boas, eu vou ter a fé em Deus. Não. Não é assim. A fé vem pela pregação. Você vai ouvir a pregação da palavra, e a fé vem por isso. A fé não vem pelo bom testemunho, não. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então eu tenho que ouvir a palavra de Deus para que a fé venha a mim. Quando eu tenho essa fé, aí sim eu começo o bom testemunho, que é o que realmente agrada a Deus. Por quê, irmãos? Porque sem a fé é impossível agradar a Deus, né? E sem a fé, como é que Deus enxerga as nossas boas obras? Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, o que nós fazemos de bom, não é? Nossas boas obras, são como o trapo da imundície. Qual o valor que as nossas obras têm diante de Deus? Nenhum valor. Porque são como trapos da imundície. Para que serve o trapo da imundície? Jogar fora. Não serve para nada. As nossas obras, no que se diz respeito à salvação. Qual o valor das minhas obras para me salvar? Nenhum. Qual o valor das minhas obras depois que eu já sou salvo? Aí tem um valor. E Deus vai recompensar essas obras com os galardões lá nos céus, que são as coroas que vamos receber lá, as recompensas, pelas obras que fizemos depois da fé. Depois da fé, não antes.
da fé, mas depois. Está aqui como é que Deus vê as nossas obras, sem fé. É desse jeito aqui, ó. Trapos da imundícia só serve para ser jogado fora. Mas, com a fé, ó, pela fé, aí nós podemos obter um bom testemunho. E ter agradado a Deus. E Deus se agradar dessas boas obras e nos dar recompensas no céu. Mas nós já tivemos a fé antes. A pessoa já recebeu a salvação antes, porque a salvação é pela fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, que é o que nós vemos na criação, veio a existir das coisas que não aparecem. Então o mundo foi criado, ele veio a existir pela explosão do Big Bang, ou foi pelo poder da palavra de Deus? Você estava lá no dia da criação? Como é que você sabe que foi pela palavra? Pela fé. Entendeu? Ah, não, irmão, eu creio que foi pelo Big Bang. Você estava lá no dia da explosão? Então como é que você crê? Né? Tivesse explodido, né? Então como é que você crê que foi pela explosão? Pela fé. Entenderam? Você pode ter fé no que é bom e você pode ter fé no que é mal, no que é errado também. Você pode ter fé que o universo foi realmente criado pela palavra de Deus e você pode ter fé, confiar, acreditar que o universo veio de uma explosão. Tudo é fé, irmãos. Não tem diferença não. Tudo é fé. E aí você quem escolhe em que você quer colocar a sua fé. Eu quero colocar a minha fé em Deus. Ou quero colocar a minha fé na ciência. Você escolhe. No que é que você quer confiar? No que você quer acreditar? Em Deus ou na ciência? Vou mostrar para vocês como a ciência não é confiável. Certo? Tem muita coisa boa, muita coisa certa, correta, mas ela não é 100% confiável. Alguns estudos levantaram a hipótese de que a ingestão de ovos aumenta o colesterol ruim, além de marcadores inflamatórios associados a doenças cardíacas e diabetes. Até aí, o ovo é bom ou ruim? É ruim, né? Mas continua lendo. Enquanto isso, outros estudos destacaram os benefícios do consumo de ovos com base na densidade nutricional. E aí, o ovo é bom ou ruim? Hã? Não sei, né? Porque a ciência está em dúvida ainda. Ó. Uns dizem que é ruim, enquanto isso, outros dizem que é bom. Então, a ciência não se decidiu nem sobre o ovo, se é bom ou se não é. Aí você vai confiar na ciência para salvar a sua alma? A eternidade da sua alma, você vai confiar na ciência? Se nem um ovo ele sabe se é bom ou ruim. Um ovo. Uma coisa tão simples, né? Eles não se decidiram. Aí, com relação à eternidade, eu vou confiar na ciência. Misericórdia, né? Não vou, irmãos. Eu não consigo se decidir. Há um tempo atrás, eu tinha ouvido falar, né? Até busquei aqui na internet, mas não achei. Que a pimenta era prejudicial para os homens. Já agora, recentemente, saiu outra informação que a pimenta já era bom para os homens. E aí? Não se decide também se a pimenta é ruim ou é bom? A ciência não sabe nem definir o que é bom ou ruim com relação a pimenta, um ovo. Aí, com relação à nossa alma, a ciência quer dizer o que é para fazer. Ah, a ciência está estudando ainda como foi a origem das coisas. Se Deus já disse isso, ó, milhares de anos atrás, está registrado na sua palavra, em torno de 1.400 anos antes de Cristo, começou a ser escrito. Já está com mais de 3.000 anos, está registrado, como foi que as coisas vieram a existir. Aí a ciência está querendo descobrir ainda. Vocês acham que a ciência está atualizada a ponto de definir a eternidade da nossa alma? Eu acho que não. No meu ponto de vista, não. E com isso, irmãos, eu não estou desvalorizando a ciência, não, certo? Entendam, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a ciência é importante. Mas com relação à nossa alma, ela não sabe mais do que Deus, não. Pode ter certeza disso. Deus sabe muito mais. E eu preciso confiar muito mais em Deus do que na ciência. Porque assim, comer um ovo ou não comer, comer pimenta ou não comer,
Não vai fazer tanta diferença não. Se eu tenho dúvida, eu não como, né? E pronto. Certo? Não vai mudar quase nada na minha vida. Eu posso ingerir outras proteínas que contém no ovo de outra forma, né? Até na forma de suplemento. Muito fácil de resolver. Mas a alma, a eternidade da nossa alma, isso é irreversível. Porque depois que nós partirmos desse mundo, não tem mais como mudar, não. Então a decisão mais importante da vida de um ser humano é você decidir o futuro da sua alma. Onde é que eu quero viver toda a eternidade? E você tem que decidir enquanto está vivo. E infelizmente, eu vou lhe dar uma notícia. A ciência não pode definir isso para você. A ciência não tem cacife suficiente para isso, não. Certo? Não tem autoridade suficiente para isso. Comprovei para vocês com ovo. Então, confie em Deus. Se você confiar em Deus, você vai estar bem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele teve fé primeiro, aí foi movido a fazer o que era bom. Eu vou mostrar agora, vou discorrer um pouco mais rápido no restante do texto, não vou detalhar cada versículo, porque senão aqui seria vários estudos, né? Vou tentar discorrer um pouco mais rápido e vocês observem essa ordem. Não vem as boas obras antes. Elas não vêm antes, vem primeiro a fé, e a fé move as pessoas a fazerem o que é bom. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ele obteve o testemunho de ser justo pela fé. Entenderam? A fé foi quem fez com que Abel tivesse um bom testemunho, fosse considerado justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Como é que Abel foi aprovado por Deus? Fé primeiro, depois a comprovação dessa fé. Como é que ele comprovou que tinha essa fé? Oferecendo esse sacrifício mais excelente do que Caim, o irmão dele. A fé moveu ele a fazer isso. E aí ele agradou a Deus, né? Ele teve a aprovação de Deus. Se você quer ser aprovado por Deus, se quer agradar a Deus, siga o mesmo exemplo dos pais da fé. Fé primeiro, depois vem a mudança de vida. Não espere mudar de vida para crer em Deus. Creia primeiro, depois Deus vai te ajudar a mudar de vida para melhor. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, né? Por meio da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé. A fé moveu Enoque a agradar a Deus e ele não passou pela morte. Ele foi trasladado, ele não provou da sepultura. Aí ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador, né? Ele recompensa aqueles que buscam a Ele, fazem a vontade dEle e agradam a Ele, pela fé. A fé vem antes. Pode observar isso. Sem fé é impossível. Mas eu sou uma pessoa boa e tal, faço caridade, ajudo as pessoas e tal. Tem fé? Não. É em vão. Certo? Tudo que nós fazemos para Deus sem fé é em vão. Porque sem fé eu não posso agradar a Deus. O primeiro passo para agradar a Deus é ter fé no seu Filho, Jesus Cristo. Que Ele enviou o Filho dEle para sofrer nesse mundo por nós. Então nós precisamos ter fé nele. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente, ou seja, respeitando a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de onde? Da fé. Certo? Pela fé. Noé passou ali 120 anos, né? Trabalhando naquela arca. Como é que Noé sabia que ia vir o dilúvio? Naquele tempo nunca tinha chovido, viu? Não tinha chovido ainda não. E Noé estava pregando que ia chover. E as pessoas, doido, nunca choveu, né? Porque as pessoas não acreditavam, nunca tinha chovido. Mas Noé tinha fé. E ele
trabalhou com base nessa fé. Você já pensou 120 anos esperando algo acontecer? Será que nós resistiríamos a isso? Deus dizer, faça isso, e aí nós, pela fé, passar 120 anos fazendo e só ver o resultado 120 anos depois? Será que nós seríamos persistentes? 120 anos. Noé fez isso, pela fé. Pela fé. Então você observa que a fé, ela move o ser humano a fazer o que é agradável ao Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A história de Abraão é bem interessante, né? Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou para onde, Senhor? Não vou dizer. Saia da sua casa. No meio do caminho eu te mostro. Quem de nós faria isso? Se Deus dissesse, olha, sai de Mombaça e segue aí. Mas, Senhor, para onde? Não importa, vá-se embora. Um dia eu vou lhe dizer. Quem de nós sairia? Ninguém, tu é doido, eu vou sair de casa, né? Sem saber nem para onde eu vou? Abraão fez. Pela fé. Pela fé. Ele foi chamado e ele obedeceu. Você observa que a obediência é o fruto também de quê? Da fé, não é não? A obediência veio por causa da fé que Abraão tinha em Deus. Você quer ser obediente a Deus? Tenha fé. Você tem que ter fé, confiar em Deus, acreditar em Deus. E aí você vai conseguir obedecer a Ele. E aí, falando de Abraão ainda, né, pela fé, Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara já avançada em idade, né? Próxima ali dos 90 anos, e Deus disse que ela tem um filho e ela teve esse filho. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela pátria, né, de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia? Ele estava aspirando à pátria celestial. Não estava olhando para as coisas desse mundo. Se nós olharmos para a cor desse mundo, ninguém vai ser doido, irmão, de sair sem saber para onde vai, não. Você tem que ter pelo menos um destino. Não, você vai para canto fulano e tal. Ah, beleza. Mas sem saber, não vai. Mas Abraão foi, pela fé, porque ele estava aspirando à pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje é conhecido dessa forma, né? A Israel, quando se fala de Deus, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não se envergonha deles, porque eles viveram pela fé, aspirando realmente à pátria celestial. E aqui fica o exemplo para nós. Como é que eu quero ir para o céu, para a pátria celestial, sem fé? Não dá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se envergonha dele de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu único filho, né, o unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Observe que um grande exemplo para nossas vidas, né, a vida de Abraão. Ele saiu sem saber para onde ia, saiu da sua terra, também foi posto à prova. Isso não quer dizer que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você está livre de problemas e de provas, não. Ninguém está pregando isso, porque isso é mentira. Se
Você ouvir alguém dizendo, olha, crê em Deus que todos os seus problemas vão se acabar. É mentira, não acredite nisso. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sem Deus você passa por dificuldade na vida? Sim ou não? Passa. Com Deus passa também? Também. Só que com Deus você tem a promessa de vitória. E sem Deus? Você não tem garantia nenhuma. Né? Ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vai passar pelas aflições, mas com alguém que tem experiência de vitória sobre o mundo. Ele venceu até a morte. Cristo venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos. Então é melhor você enfrentar os problemas dessa vida sem Deus, sem garantia nenhuma de que vai vencer as batalhas da vida, ou com alguém que já venceu e tem experiência nisso. Aí você é quem escolhe, né? Se eu quero enfrentar essa vida sem Deus ou com Deus. Tudo é questão de escolha, de fé. Foi posto à prova Abraão, mesmo depois de ter a fé. Mas ele foi aprovado. Ele foi aprovado. A questão não é se eu vou passar por provas ou não. A minha oração deve ser, Senhor, me ajuda a ser aprovado quando as provas vierem. Porque um dia ela pode vir. É certeza que vai vir? Não sei. Mas nós temos que buscar de Deus a certeza da vitória, da aprovação, quando vier a prova. Se ela vier, não sei, nós não sabemos de nada, mas sabemos que nós podemos alcançar a vitória com Ele. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha o que é que a fé moveu Abraão. Deus tinha dito, olha, teu descendente vai abençoar o mundo, né? A partir da tua descendência vai abençoar o mundo. Em ti, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então você vai ter um filho de Sara, sua esposa, e a partir dele é que nós vamos aumentar a sua posteridade. Beleza. Aí daqui a pouco Deus diz, mate o seu próprio filho. Foi a prova que Abraão passou. E Abraão fez o quê? Bora, meu filho. Abraão disse, Senhor, Abraão não questionou, a Bíblia não diz isso. Mas como é que pode? O Senhor disse que era a partir de Isaque, e agora eu vou matar ele e tal. Bora. O menino foi quem levou a lenha, né? Ainda. Chegou lá, no pé do monte, deixou os servos. Fique aí, que eu vou com o menino e voltaremos logo. Abraão disse isso. Quando você lê lá no Antigo Testamento, você fica meio assim, sem atentar a esse detalhe, né? Mas aqui você entende melhor. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Por isso que Abraão disse, voltaremos logo. E não era que Abraão ia matar Isaque ia ficar lá 1 mês, 2, 1 ano, depois. Não. Matar, e vai ressuscitar e vai voltar já com o menino. Que eles voltaremos logo. Deus tinha dito que ia ressuscitar Isaque? Como é que eles pensavam nisso? Pela fé. Ele tinha raciocínio lógico, Abraão. Tinha ou não tinha? Espera aí. Deus disse que de Isaque aqui ia ser a minha descendência. Agora ele está pedindo para matar, então ele vai ressuscitar. Raciocínio lógico. Os homens de Deus usavam também, né? Raciocinou, não pode. Ele não vai deixar Isaque morto. Se ele disse que era a partir dele, tem fé em Deus que vai ser a partir de Isaque. Então se ele pediu para matar, ele vai ressuscitar. Pronto. Simples assim, né? Muito simples. Entre aspas, né? Como é que era simples matar um filho? Mas olha a fé dele, ó. Acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Irmãos, a fé é como a Bíblia diz, ela pode mover montanhas, né? Mover montanhas. Nesse sentido. Né? Não literalmente que eu vou chegar lá na pedra da galinha choca no Xadá e dizer, sai daqui e vai para lá, né? Não é bem assim. Mover montanhas, ou seja, fazer grandes coisas, grandes feitos, inimagináveis, que às vezes até nós duvidamos que é possível. Mas se você tem fé, você pode fazer muita coisa. Deus pode te usar grandemente também na obra dele. E também você pode ir para o céu pela fé. Porque pela fé é que você é salvo. Para concluirmos, vamos observar Efésios 2:8, que vai falar sobre isso. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé precisa de humildade. Com orgulho, você não vai conseguir a fé. Precisa quebrantar seu coração, entender que Deus é soberano, que o ser humano é incapaz de ser salvo por si mesmo, porque é pela graça que você é salvo, que você vai morar no céu, pela graça, é um favor que nós não merecemos, e esse favor nós recebemos mediante a fé. E nem a fé vem de nós, é um dom de Deus. Deus nos dá a fé salvadora. Ele nos dá. E aí nós ouvimos já hoje, a fé vem pela pregação, né? E a pregação pela palavra de Cristo. É um quebra-cabeça, né? Quando você monta as peças, fica tudo muito claro, como água cristalina, né? Começa tudo pela palavra. Você ouve a palavra, recebe o dom da fé. Quando você recebe o dom da fé, você é salvo pela graça. Então, irmãos, que nós possamos cada dia, né, alimentar essa fé em nossas vidas. Quem não depositou a fé em Cristo ainda, não recebeu dessa fé e creu no Senhor Jesus, peça a Deus. Você quer? Peça. Que Deus vai atender a sua oração com relação à salvação da sua alma. E os que já creram, desenvolvam essa salvação, pedindo que a sua fé aumente a cada dia, para que você possa fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, Pai. Agradecemos pela Tua palavra que nos ensina o caminho da salvação, que é a decisão mais importante que um ser humano deve tomar em sua vida, que é o destino da sua alma, do seu espírito, a habitação celestial e eterna. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um aqui presente nessa noite, sobre aqueles também que não puderam vir, o Senhor sabe a razão de cada um. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. E